Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Eu sou Sam Stachber e hoje tenho o privilégio de compartilhar a minha tela com o meu amigo Gilberto Branco. E, Gilberto, que bom te ter por aqui. É um prazer muito grande poder compartilhar algo. Nós temos já um conhecimento de longa data e compartilhamos muitas coisas do movimento messiânico, né? Eu quero dar o valor, o kavod, para o Gilberto, porque o primeiro que me fez entender de que eu, como seguidor de Yeshua, seguidor de Mashiach, seguidor de Jesus Cristo, foi Gilberto. Ele disse assim: não, você não deixou de ser judeu. Aí, opa, peraí, tirou um peso da minha cabeça. Obrigado, Gilberto. Com 30 anos de É. atraso, obrigado. É um prazer muito grande que Deus tenha realmente tirado esse peso da sua vida, que é tão comum acontecer, né? Às vezes a inspiração de Deus é o suficiente para realizar um grande milagre nas nossas vidas. É, exatamente. Gilberto, quando eu conheci Jesus, Yeshua, eu acabei indo numa igreja aonde eu cheguei lá e eles me viram como um recém-convertido. Mas eu mesmo estava incômodo porque na hora do louvor eu via que vinha no meu coração Shema Israel Adonai Eloheinu, mas os louvores não era nada disso. E aí o pastor Jim Wells foi sensacional me apresentando você. E aí eu aprendi de que eu continuava sendo judeu, mas eu tinha ganho uma coisa enorme. E a queixa vem com relação ao que a igreja não soube me ensinar por falta de, talvez, conhecimento deles. E aí abre aquela brecha para o antissemitismo. Como é que você vê isso, Gilberto? Observamos que é uma questão histórica. A história do relacionamento do cristianismo com o povo de Israel teve muitos altos e baixos, muitos trancos e barrancos. A história nos mostra que motivos de ressentimento surgiram nesse meio tempo, que foi um desastre em relação ao propósito do Eterno para as nossas vidas. O ser humano tem uma facilidade muito grande para desenvolver preconceitos, para ter interpretações equivocadas, e o ser humano erra muito, nós sabemos disto. A própria Torá já cita que o Eterno procurou um justo sobre a face da terra e não encontrou nenhum. É que o ser humano é complicado mesmo. Eu, volta e meia, me surpreendo na capacidade que o ser humano tem de contrariar o bom senso. E a história realmente mostra que, durante um período muito longo, de muitos séculos, a falta de entendimento a respeito do relacionamento, a própria compreensão de que o próprio cristianismo tem as suas raízes profundamente cravadas na cultura judaica, principalmente na Torá. Parece que durante um tempo o cristianismo se desligou da Torá, como se isso fosse possível, porque a mensagem do Mashiach ela é totalmente fundamentada na mensagem da Torá e não tem como separar uma coisa da outra. As palavras de Yeshua, contrariando o pensamento de muitos, ela é totalmente embasada na Torá. Não há nenhum ponto sequer de discordância, mas muitos não enxergaram isto. E lá dos primórdios, dos chamados pais da igreja, já muitos já não entenderam muito bem isto e já demonstraram nesta falta de compreensão. Parece que tem um versículo que ficou muito tempo esquecido, que é Gênesis no capítulo 12, né? Principalmente quando o Eterno fala com Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Isso daí foi esquecido por muito tempo. Acho que rarissimamente isso era falado de algum púlpito, rarissimamente isso era comentado dentro de algum círculo teológico, e que nesse esquecimento, esse preconceito tem dado lugar a mensagens
dizendo que o Eterno esqueceu o seu povo por causa da negação a respeito de Yeshua, e também esqueceram até de textos do próprio Brit Hadashah, principalmente no caso de Romanos, no livro de Romanos, quando o próprio Shalir Shaul já dizia que ele mesmo preferia ter o seu nome cortado do livro da vida, mas para que pudesse ver o seu povo entendendo a respeito de Yeshua e a importância disso, como isso está ligado para o propósito do Eterno para sempre. E, infelizmente, muitos dos, vamos chamar na linguagem de hoje, né, dos influenciadores dos milênios atrás, não entenderam estas coisas e acabaram difundindo uma mensagem que semeou o antissemitismo, essa intolerância, e isso já causou tanto sofrimento, tantas mortes, tanto problema e, lógico, um entristecimento no coração do nosso Criador. Você fez uma avaliação e enquanto você falava, fui me lembrar do profeta Jeremias, e ele diz assim: se eu me esquecer de Jerusalém, se eu me esquecer de Israel, se eu me esquecer desse povo que eu tenho tanto amor e ele não entende, mas se eu me esquecer desse povo, as festas fixas estão mudadas. Então, olha para fora e vê se tem sol, ou vê se tem lua, e o Eterno, então, não se esqueceu, né? É verdade. E quando o Eterno não se esquece, ele manda Yeshua dizer qual é o maior mandamento. E Yeshua vai lá e diz: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad ve'aftah et Adonai Elohecha. Quer dizer, ele joga em seguida para Deuteronômio 6:4 daí para frente. Agora, quer dizer, Jesus se atrapalhou no que ele estava dizendo? É isso que os pais da igreja fizeram? É, quem se atrapalhou foram eles, né? Eles Ok. deram muita confusão, né? Quando as pessoas começam a ler as escrituras com óculos errados, acabam não percebendo certas coisas e acolhendo certos princípios que, infelizmente, isso acontece, infelizmente, não só no cristianismo, mas a hipervalorização dos antigos e vamos usar um português claro mesmo. E a preguiça de pensar faz com que muitas pessoas, fulano de tal falou, está falado, eles eram sábios e eu acho que eu não sou tão sábio. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Eu sempre gostei muito de confirmar aquilo que as pessoas falavam comigo. Por isso que às vezes eu não entrava muito em acordo com muitas coisas que já passei na minha vida. Por quê? Porque, primeiro, que isso que foi dito tem fundamento, é realmente isso que o Eterno diz, assim que está na Torá. Se nós não fizermos isso, nós vamos errar muito, né? E muitos têm errado, né? Essa semana eu passei por uma crise interna minha, né? Porque tem aquela que um texto fora de contexto vira um pretexto. E eu me peguei pensando num versículo que depois eu olhei e disse assim, não, Sami, sabe o que é? Não é esse o contexto, não use esse versículo porque está errado. E será que então eu não era o único? Ah, com certeza isso acontece com tanta gente. Aliás, todos se nós não prestarmos atenção, nós somos facilmente levados para isso. Por isso que a gente usa um padrão de interpretação da escritura, né? Se tem uma coisa que nós aprendemos ao estudarmos, uma regra importantíssima para a interpretação da Torá é que, primeiro, que a Torá explica a Torá. E o segundo, a lei importantíssima, a Torá interpreta a Torá. Se o nosso pensamento não estiver de acordo com todo o contexto da Torá, então nós estamos errados, né? Mas muita gente não usa isso. E aí vem o lado oposto. Se a gente tem o antissemitismo por parte da igreja, nós temos o anticristianismo por parte da comunidade judaica. Então, nós vemos de que muitas vezes tem especialistas em querer ajudar Deus no texto da Torá, no texto do Tanakh, hum?
E aí eles contradizem o próprio Deuteronômio 4, onde Deus diz assim: cuidado, não mexe, não tira e não põe. Então, quer dizer, não Ex- precisamos ajudar a Deus. Exatamente. Infelizmente, tem muita gente que faz isso, né? Acrescenta coisas ou tira, querendo adaptá-la ao seu pensamento. E pior de tudo, é uma coisa que eu já ouvi de uma pessoa uma vez, eu aprendi assim, e é assim que eu vou acreditar até o fim. Olha, isso é um problema sério que me faz questionar a sanidade de uma pessoa dessa a respeito de que se eu aprendi errado, vou ficar errado até o fim. Só pode ser isso, né? Será que as pessoas pensam assim? Mas não, nós temos que ser flexíveis, porque nós já aprendemos muita coisa errada. Pois na nossa vida, quantas vezes nós vamos descobrindo, puxa, aquilo que eu aprendi, mesmo que seja alguma coisa dos meus pais, ou dos meus avós, ou do meu povo, se tem uma coisa que, mesmo sendo tradicional, de repente nós vemos pela própria Torá que não é bem assim, será que eu vou dar prioridade para que o eterno realmente considera ou a tradição vale mais do que isso? Isso vale para os dois lados, realmente, como você disse, tanto do lado do cristianismo como do judaísmo. E bom que nós tivemos a oportunidade de ser enquadrados dentro de uma realidade. E Verdade. é, a alegria que eu tenho é justamente de ver que a Torá, como você mesmo disse, ela se explica sozinha, ela se completa sozinha, ela se justifica sozinha. Então, o fato de nós vermos estes desvios é que realmente nos entristece, porque provavelmente se nós, como seguidores de Yeshua, nos entristecemos, imagina o que Deus, sentado no trono dele, olha e diz assim: meu, que eu fui fazer? Como é que eu consigo criar, gente, a minha imagem e semelhança e os caras serem tão duros de serviço? E agora? Olha, a única coisa que me conforta nisto, para ficar menos indignado, é que o Eterno já sabia disso antes da fundação do mundo. Ah, ufa, obrigado. Ele já sabia disso, por isso que ele planejou tudo com antecedência, certo? Esse planejamento dele foi perfeito. Aos nossos olhos, exatamente como diz a Escritura, aos nossos olhos parece loucura, porque o que é loucura aos nossos olhos é a sabedoria de Deus. Ele sabe, ele realmente, é lógico que isso não agrada a ele, o fato da loucura humana fazer tantas. Vamos usar um português claro, hein? Eu gosto disso, faz tanta burrada, né? Então a humanidade faz muita burrada. Ao longo da história, a gente fica indignado, mas como é que esse pessoal foi capaz de fazer isso? E uma coisa que eu sempre digo, o ser humano, hoje em dia, é igualzinho o que era há 5.000 anos atrás. Então, o ser humano não mudou nada. A natureza humana é a mesma. Mudou a cultura, mudou a ciência, o conhecimento, isso mudou. Mas a natureza humana é a mesma. Do mesmo jeito que se fazia burrada muitos anos atrás, se faz até os dias de hoje. Então, as dificuldades humanas são as mesmas. E o nosso Deus conhece os corações. E o que tem de bom é justamente o que Yeshua trouxe. É uma palavra que vai alcançar aqueles que a quem essa palavra é direcionada. Ele conhece o coração de cada um e vai dar esclarecimento. Nós vamos entender que a confiança ou a fé não é de todos, mas o Eterno conhece as pessoas tão bem que até pessoas que a gente, por nossa análise, não damos nada, esses Deus escolhe. Ele fez isso com tantos personagens ao longo de toda a descrição da Torá, pessoas que o próprio Moshe já estava tranquilamente acomodado a vida dele lá longe do Egito, 40 anos, sem nem pensar mais no Egito, achando que nunca mais ia ver ninguém, e o Eterno escolhe ele e manda, volta lá e tira meu povo. Se formos analisar mesmo, quem era Moisés?
ele só foi alguma coisa porque Deus fez dele alguma coisa. Então, nós que podemos entender realmente a palavra do Eterno, que podemos entender a Torá como ela realmente é, que é voltada para todos os povos, somos, de certa forma, privilegiados, porque é o entendimento que é dado pelo próprio Espírito do Eterno. Então, não temos que nos sentir derrotados. Então, nós o que temos que fazer é aquilo que Yeshua nos instruiu, né? Se nós queremos ser justos, vamos buscar a justiça. Vamos realmente gritar contra o antissemitismo, porque isso é justo. Vamos falar contra o anticristianismo, que isso também é justiça. Nós temos que falar aquilo que é a verdade das Escrituras, ainda que alguns não gostem, mas algumas pessoas vão ouvir. E isso é o nosso trabalho. Então, esse trabalho que está sendo feito por você, né, neste canal, é tão importante que nós temos que gritar não ao antissemitismo e anticristianismo, ou seja, todo tipo de- desse sentimento de discriminação. Isso é importante. Nós realmente devemos continuar falando alto contra isso, né? Yeshua diz de uma maneira bem clara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que eu entendo pela tua mensagem, que é uma mensagem tanto para a igreja como para a sinagoga, que nós precisamos entender que a verdade é uma só, a que vem do Eterno. Que nós não precisamos ajudar o Eterno, mas, por outro lado, nós precisamos aculturar as pessoas. Se conseguirmos quebrar a cerviz deles, glória a Deus, não vai ser trabalho nosso, vai ser o Ruach HaKadosh, o Espírito de Deus, que vai fazer o serviço correto. Mas o importante é que você que está nos ouvindo, que você nos acompanha, que você ouviu o que o Gilberto acabou de dizer, pare para pensar como é que está o teu entendimento do texto bíblico. Será que você realmente está permitindo escorregar e se confundir? Para, leia de novo a tua Bíblia, leia de novo o teu Tanakh. Se você não tem o Brit Hadashah, não tem problema. Dentro da primeira aliança, temos informação mais que suficiente sobre o que é importante. Então, aculture-se. É talvez o resumo daquilo que nós gostaríamos que vocês ouvissem. Como é que É você diria verdade. isso, Gilberto? Realmente é o que nós fazemos. Ah, se tiver um tempo, eu gostaria de dar até um testemunho. No ano 2000, assim que eu me aposentei da Força Aérea, eu estive alguns dias lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e fui convidado para falar alguma coisa sobre o antissemitismo numa grande igreja, umas 2.000 pessoas mais ou menos. E após a palestra, certo, houve um impacto, realmente é algo que nunca foi falado antes naquela comunidade. E até que pediram para que na segunda-feira, que iam ter um outro encontro, desse continuidade com aquele assunto. E foi algo até que nem tinha planejado, então fomos lá e mais uma quantidade grande de pessoas ainda fluiu. E depois de ter falado tudo que o Eterno colocou na minha boca para falar, para combater o antissemitismo no meio da igreja, no finalzinho, quando já estava sendo feito o encerramento do culto, o pastor pediu para um outro pastor, já cabelo branquinho, tal, tinha mais cabelo do que eu, e sem dúvida, e o pastor pediu para ele fazer a oração de encerramento. Ele falou que antes de fazer a oração, ele queria dar um testemunho. Aquele pastor me surpreendeu até. Ele falou que ele havia, durante a Guerra do Sinai, ele fazia parte dos Boinas Azuis da ONU. Então ele foi pelo Exército Brasileiro, ele participou da campanha do Sinai e ele deu o testemunho seguinte: antes, quando ele ainda era jovem, ele foi influenciado, antes mesmo de conhecer Yeshua, ele foi influenciado pelo próprio pai dele a odiar os judeus. Sem motivo. Simplesmente o pai dele não gostava,
ele aprendeu o que o pai falava e assumiu isso, né? Então, mesmo depois de conhecer Yeshua, ele ainda alimentava isso. E diz que quando ele estava na campanha do Sinai, ali ele, eu não sei bem o motivo que aconteceu com ele, ali parece que alimentou ainda mais o seu ódio contra Israel, contra o povo de Israel. E aquilo ficou dentro dele. Mas que aquela palestra que ele ouviu naqueles 2 dias, no domingo e na segunda-feira, tocaram tão fundo nele que ele se comprometeu a assumir um desafio que eu tinha lançado, que a igreja deveria orar pela salvação dos judeus ao invés de desprezá-los, né? E aquele pastor disse: a partir de hoje, eu vou orar pela salvação dos judeus diariamente. Aquilo me surpreendeu e vi como Deus pode fazer a transformação de uma pessoa, de um inimigo, em uma pessoa que é favorável, que se tornou um aliado. É uma coisa muito importante. Eu fico grato ao Eterno que nos dias de hoje nós temos visto uma transformação significativa. Temos visto muitas pessoas que antes eram ignorantes e aceitavam aquela ideia louca de que a própria igreja, os próprios cristãos nutriam um ódio, aquele ódio sem sentido, sem propósito. Você pergunta, por que você odeia? Tenho certeza que não é uma resposta razoável, a pessoa mesmo nem sabe por quê. Então, isso acontece dos dois lados, realmente, como você disse. Então, quando isso, nós temos visto que tem havido uma mudança muito grande, porque trabalhos feitos nesse sentido têm sido produtivo. O esclarecimento tem modificado o pensamento de muitas pessoas. E coisa que talvez a gente não pudesse esperar isto há muitas décadas atrás, hoje em dia já é outra realidade. Nós sabemos que o turismo em Israel ele é fortemente alimentado por grupos de cristãos. E talvez isso, no período inicial de Israel, nem passava na cabeça das pessoas de fazer isto. Mas hoje em dia temos muitos cristãos que são abertamente favoráveis a Israel. Nós estamos vendo isso aqui no Brasil. Ainda que o nosso governo faça esse desastre, né, de posicionamento, mas vemos que o povo é bem diferente. O povo sai nas ruas aí se enrolando em bandeira de Israel. Isso não podia nem se imaginar isto algumas décadas atrás. É até difícil explicar como foi que isso aconteceu, mas, sem dúvida, o trabalho dos messiânicos tem sido muito importante nesse sentido, porque trabalhamos junto com a igreja, esclarecendo a igreja, e muitas pessoas, não vou dizer que todo mundo, ainda tem gente que é cabeça dura, certo? Mas muitas pessoas já mudaram de pensamento e veem que nós temos muito mais em comum do que contrário, certo? E esperamos que isso também aconteça por parte da comunidade judaica, de entender que o cristão não é necessariamente um inimigo, ainda que a história diga algo contrário. Eu sei que muitos vão lembrar, mas as cruzadas, as perseguições, os problemas que tivemos na Idade Média, tantas coisas, o nazismo, tá? São feridas que foram colocadas, mas não se pode atribuir isto a cristãos. Isso são pessoas com certeza endemoniadas em que Satã fez deles escravos e induziu pensamentos absurdos, e isso aconteceu durante tanto tempo. Mas isso não pode impedir que hoje vejamos pessoas claramente defendendo Israel, certo? A despeito de tudo, mas estão do lado de Israel. Bem, não significa que o mundo vai mudar, o mundo inteiro vai mudar. Eu creio que até o fim as coisas serão assim, mas o importante é que nós possamos mostrar que o que fez a diferença na igreja foi o conhecimento de Yeshua, que nos fez, entende que todos devem amar, tanto os judeus devem amar os cristãos, como os cristãos devem amar os judeus. Certo? Então,
Uma pessoa uma vez disse uma coisa muito séria numa palestra, que durante muitos séculos os judeus foram odiados pelo simples fato de serem judeus. Mas agora é a hora, principalmente para a igreja, de amar os judeus simplesmente pelo fato de serem judeus. Isso é uma coisa importante que nós devemos divulgar cada vez mais, né? A diferença que eu gostaria de deixar claro para nossos YouTube espectadores é que nós estamos falando do verdadeiro Yeshua, não o Jesus de uma religião, não é o Jesus que e- entrou na vida de alguém para que esse alguém pudesse ganhar poder. O único que tem poder é o Eterno, por isso que ele é El Gibor, o Senhor do poder. Mas nós, na nossa humildade, nós temos que entender o seguinte: o Yeshua é aquele que tem essência de Torá. Se ele não tem essência de Torá, cuidado, você está seguindo uma falsificação. Agora, o testemunho que o Gilberto nos deu é muito fácil. Vejam vocês a importância de esclarecer, contar, dar essência ao que está sendo dito. E é isso que a gente gostaria. Dos dois lados, como eu dizia, tanto do lado da igreja como do lado da sinagoga. Vamos procurar a essência do que nos foi ensinado. Vamos ver o que é importante valorizar vida. Eu gosto muito da Torá, se não me engano, o Deuteronômio 32, onde Deus diz assim: olha, se você quiser as bênçãos, estude a Torá. Se você quiser as maldições, contradiga a Torá. Agora, eu, como Deus, eu te dou um palpite. Escolhe a vida. Então, o que nós queremos é exatamente isso. Lechaim, escolha a vida. Gilberto, Amém. muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Foi um privilégio compartilhar esse tempo contigo e que o Eterno continue abençoando o trabalho que você faz, que é tão importante, e que todos juntos possamos dizer Am Israel Chai. Amém. Que realmente o Eterno também possa continuar abençoando e capacitando você a ter uma divulgação cada vez maior e que realmente sirva de esclarecimento para uma multidão de pessoas. Que o Eterno também os abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Obrigado, Gilberto. Obrigado a vocês, YouTube espectadores. Até a próxima.